Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo. Hoje, especificamente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós possamos assimilar, Senhor, todo o conteúdo do estudo de hoje, das reflexões, porque este livro da doutrina, das obras básicas, é que é o roteiro para a nossa mudança interior, para a nossa reforma íntima. E sendo assim, Senhor, é o livro mais importante com relação a essa situação. Agradecemos, Senhor, pelas belas notícias, maravilhosas notícias positivas que tivemos hoje. E te agradecemos, Senhor, por seres tu o elemento, a entidade que está por trás de tudo isso, nos ajudando, nos influenciando cada vez mais nas nossas saúdes, nas nossas vidas, em qualquer situação. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por aberto e iniciado o trabalho de hoje, rogando que a tua bênção permaneça conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Muito bem. Hoje, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Item 8, capítulo 3. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluto, é antes muito relativo. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Pois é, o que ele disse lá no item 4, com relação a essa divisão dos mundos, é apenas relativa, né? Ele pegou 5 categorias e enquadrou de forma geral todos os mundos, né, nessas 5 categorias. E aí, dependendo, um é mais inferior, outro é mais superior, dependendo da característica com relação à evidência ou predominância do bem ou do mal com relação a eles. Continuando. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou nas nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe. Os mais atrasados são, de certo modo, rudimentares ou seres que o habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Bom, na verdade, este atraso dos mundos inferiores, eles, né, com todos os seus problemas, todos os seus dilemas, todos os seus sofrimentos, todas as suas dores, esses sofrimentos, dores e etc., são elementos que vão ajudar, né, os espíritos que ali habitam para uma nova vida, dar mais força e fazê-los evoluir através do sofrimento. Ainda agora, pouco antes de vir para casa, eu estava conversando com um companheiro amigo que é médico, espírita, e ele estava me falando a respeito de um problema que ele teve, que ele caiu de um prédio de construção de 2 andares, quebrou o pulso
E poucos dias depois pegou um AVC e ficou meio, né, com dificuldade de caminhar. E ele estava dizendo para mim que essa situação da queda dele foi uma situação que trouxe algumas coisas positivas. Ele começou a pensar mais, a refletir mais, pensar mais no futuro, etc, etc, etc. E a gente percebe, e eu percebo, com relação ao estudo da doutrina espírita, que todas as coisas que nos acontecem, principalmente as coisas negativas, nos ajudam, nos empurram para a evolução. Apesar de a gente não gostar. Mas todas as coisas negativas que nos acontecem nos dão um impulso para evoluir. A gente passa a refletir melhor com relação à situação, a gente tem novos pensamentos, novos sentimentos a partir daquela situação. E por isso, eu costumo dizer que nada do que nos acontece é para o nosso mal, e sim para impulsionar os nossos espíritos e as nossas almas para a evolução. Ora, isso significa dizer de que Deus permite justamente porque Ele sabe que esses dramas, estes sofrimentos, estas dores que nós passamos, são elementos educativos, têm caráter educativo e não caráter punitivo. E por isso que Deus permite. Se fosse prejudicial para a gente, se fosse realmente prejudicial, Deus não permitiria. Isso quer dizer também, e eu sempre friso isso nas minhas conversas sobre a doutrina, de que a doutrina espírita é uma doutrina positiva. Então, em toda e qualquer situação, vai ocorrer algo extremamente positivo para as nossas vidas. Por isso, graças a Deus, aquilo que nos acontece de positivo, e graças a Deus, aquilo que nos acontece de negativo também. Porque a gente sabe que o diamante só vira diamante porque ele é muito, né, muito lapidado. Que o ferro só amolece a sua dureza com muito fogo. E o fogo aqui para nós que eu estou falando é o sofrimento e as dores. Essas dores, esse sofrimento vão amolecer o nosso coração, o nosso orgulho, as nossas almas para evoluir. Alguém quer comentar e perguntar alguma coisa? Irmão Rubens, Diga. eu quero perguntar assim. Então, a gente a gente foi criado assim, como é que eu digo? Totalmente ignorante para começar do zero? É assim? Olha só. Porque eu achei assim que a gente já assim foi criado tipo assim com alguma sabedoria, algum discernimento, algum saber, mas assim dá a entender que a gente foi criado tipo um espírito totalmente ignorante para você ir aprendendo, dando cabeçada até você acertar o certo. Como que é mesmo? Me explica Olha, aí. Desse mundo aí é um dia quem já algum dia alguém já passou por aí, né? E foi melhorando. Então foi criado sim. totalmente ignorante. Quando a gente Como consulta o que é? livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, que talvez a gente ainda vai estudar, né? Consulta o livro dos Espíritos, lá diz o seguinte, que os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Querendo dizer que não tem nenhum conhecimento. E ele, com a Então todas essas experiência... habilidades que a pessoa tem já Hã? foram adquiridas. Isso. As Essas habilidades que a habilidades pessoa que tem...
já foram adquiridas Já é anteriormente. resquício de uma outra... Isso, de uma outra encarnação. Então, as qualidades que nós temos, nós fomos adquirindo à medida que o espírito foi caminhando pela eternidade. As nossas qualidades, a gente não adquiriu. Assim, Diga. E a propensão que a gente vê hoje, por exemplo, eu digo nós me incluindo, né? É mais fácil a gente fazer as coisas erradas do que as coisas corretas, mesmo Sim. sabendo. Eu, às vezes, faço coisas erradas, mesmo sabendo que está errada, mas, sei lá, por um impulso assim, parece que é mais fácil a gente cair para o lado errado do que para o lado certo. É difícil a gente fazer o certo. Exige mais, como é que a gente diz assim, mais você ter mais dedicação, mais você ter mais firmeza, porque parece que o errado é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, é muito mais gostoso. Então, como é que fica? A gente já nasceu com essa propensão para pender para o lado errado? Não, olha só. Primeiro, se a gente tende para o lado errado, é porque a gente ainda está imperfeito. Porque se a gente tivesse perfeito, a gente não tendia para o lado errado. Segundo, uma coisa espetacular que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio a gente vai experimentando, vai experimentando, vai experimentando e chega à conclusão que aquilo que a gente experimentou não é bom, a gente não passa a não querer fazer mais aquilo. E estas Mas a experiências... gente foi largado sozinho no meio do mundo, tipo assim, Deus criou e disse assim, te vira, tu vai dando cabeçada, até uma hora tu ir melhorando. Não. É assim Não. ou não? Não. Olha só. Nós espíritas, e algumas outras religiões acreditam que nós temos protetores. Sim. Sim, todos nós temos protetores. E os protetores ficam Sim. constantemente tentando nos intuir alguma coisa boa. Mas olha só, o E eles protetor interferem na nossa vida como? interfere intuitivamente. Porque olha só, quando a gente está diante de duas Ah, situações, tá. uma positiva e uma negativa, ele intui a gente fazer a Uhum. positiva, mas ele não Uhum. interfere no nosso livre-arbítrio. Porque senão a Uhum. gente não vai ter mérito das nossas coisas. A gente faz a coisa errada, faz, até uma hora a gente cansa de fazer aquilo. Ou seja, já saturou. Uhum. E aí então a gente deixa. Ou então, a gente sofre muito, sofre por conta daquilo que a gente fez. E de repente a gente, peraí, eu não vou mais fazer isso porque eu só vivo sofrendo por conta disso. Aí começa a mudar de pensamento. E nessa mudança de pensamento começa a mudar de atitude. E nessa mudança de atitude começa a adquirir virtudes, qualidades. Entendi. Mas. Bom, deixa eu citar uma coisa interessante. Bíblia, primeiro capítulo que a gente já estudou, a criação de Adão e Eva. Eu pergunto a vocês, Deus criou Adão e Eva adultos ou crianças? Adulto, eu acho, né? Já saíram adulto? Parece que já saíram adulto. Não Adultos. conta que eles foram crianças. Hã? Sim, Não, lá não consta. Pelo eu menos creio que lá, sim. na Bíblia, Não consta que foram. não consta que eles É, foram criados crianças. Quando aparece o primeiro comentário, eles aham, já aparecem adultos. adultos. É, adultos. Até porque eles
Deus conversou com eles a respeito dos frutos da árvore. Lembram? Uhum. Lembram? Tá. Sim. O que foi que Deus disse para eles lá Lembro. no paraíso? Olha, vocês estão aqui neste paraíso. Vocês podem comer de todos os frutos, usufruir de todos os frutos de todas as árvores, com exceção de uma, Uhum. que é a árvore do bem e do mal. Vocês não podem comer desta árvore, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Não é assim que está lá? Sim. No dia Sim, que vocês comerem, vocês vão morrer. isso, assim que está lá. Então, o que foi que Deus estabeleceu naquele momento? Estabeleceu uma lei, Limite. É. estabeleceu um limite. Então, olha só. Bom, mas ele também não disse que era exterminantemente proibido comer da árvore. Ele disse, o que ele quis dizer? Que vocês podem comer, mas se comerem, morrerão. E aí, o que foi que aconteceu? Houve uma influência externa. Uhum. Uma influência externa que fez com que Eva desobedecesse. Mas será que essa influência foi externa? A Bíblia mostra que sim. Ora, uma serpente que fala. Então a gente poderia dizer o seguinte: uma serpente que fala não seria uma serpente, porque serpente e cobra não falam, não é verdade? É. Seria alguma coisa, e eu já falei isso aqui para vocês, seria alguma coisa, se é alguma coisa que fala, aliás, tem que ser algo semelhante a uma pessoa. Uhum. O que poderia ser algo semelhante a uma pessoa? Ou uma pessoa, ou uma entidade espiritual, ou um espírito. A gente não cansou de ver na Bíblia Sim. que Abraão, Jacó, Isaac, esse povo aí falavam com um Deus, e que a gente chegou à conclusão através do estudo que esse Sim. Deus nada mais era do que um espírito, cada um falava com uma entidade, um espírito. Uhum. Por que não Foi. poderia ser com Adão e Eva uma entidade? Já que nós não podemos acreditar que uma cobra fala a não ser nas parábolas. Nas fábulas, aliás. Não ser nas fábulas. Então, o que a gente chega à conclusão? Que houve uma influência externa que fez com que Eva decidisse comer do fruto. Mas essa influência externa, que aí nós vamos aqui, cá para nós, imaginar que seja um espírito, porque uma pessoa poderia até ser que sim, mas vamos imaginar que seja um espírito. Essa influência externa fez com que Eva tomasse a decisão de comer, ou seja, ela usou do livre-arbítrio para comer do fruto. Sim. E no momento que come do fruto, ela passa para o marido, convence o marido, outra influência externa contra o marido, né? E o marido come também. Ou seja, o casal desobedeceu as ordens. Ou seja, foram de encontro à lei. E toda vez, Deus disse aqui para nós, toda vez que a gente vai de encontro à lei, nós arcamos com a consequência dele. Não é? Foi isso que Deus disse para Eva, para o casal. Olha, se vocês comerem... Foi. Tá.
Então, o livre-arbítrio é isso. Deus não se mete no nosso livre-arbítrio porque sabe que mesmo que a gente erre, esse erro vai resultar num bom, em algo positivo. Então, apesar dele ter nos criado ignorantes e simples, Sim. ele espera que a gente vá adquirindo habilidades, o estado de pureza, e coloca seres mais puros, no caso, os guardiões, para nos auxiliar, é isso? Isso, para nos Nos auxiliar, para nos ajudar. É ajudar. como a pessoa diz assim, eu tive uma intuição, Isso, é isso, mais ou menos? isso, Tive uma isso, intuição. Na realidade, não é uma intuição, é um conselho, amigo, faz isso, faz isso, aquilo, não isso, vai isso, aqui, não isso, faz isso, aí. É isso? isso. Então, não estamos totalmente só, né? Ele Não, não nos Deus não abandona poderia só, fazer isso a gente conosco. ficar à mercê Não, dos nossos erros. não. Deus é todo bondade, todo justiça e todo bondade. Logo, ele não podia fazer com as suas criaturas, né? Deixar ao léu. Uhum. Beleza? Entendi agora. Agora eu entendi o que essa passagem desses mundos está dizendo. Tá ok. Então, Então, todo mundo já passou por esse mundo sim, de inferioridade. todo Lá, mundo. Se nós estamos no planeta de provas e expiação, é porque já passou de primitivo para planeta de provas e expiação, que é o segundo item, o segundo nível de planeta. uhum. Todos nós já passamos por lá. E como o planeta deu uma melhorada, nós estamos nele. Uhum. Bom, Sivanilde, alguma pergunta? Não, Não. tá perfeita Eita, aí a discussão. agora eu estou só perguntando. Estou para deixar o Pergunte. irmão Rubi agoniado de tanto perguntar. Não, pode perguntar. O estudo é para isso mesmo. Tem outra pergunta mais? Pode fazer. Não, Não. pode ir para frente. Muito bem. Então vamos continuar. Onde é que eu estava mesmo? Tá. Continuando. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Então, ele está fazendo aqui a comparação, um paralelo, entre a nossa evolução e uma criança que cresce e se torna adulto. A evolução nossa para chegar à perfeição é assim também. A gente nasce criança, ou seja, nasce simples, ignorante, e a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai tendo novas ideias, né? As nossas ideias vão melhorando, os nossos pensamentos, e a gente deixa de ter atitudes e pensamentos de criança para ter atitudes de adulto. Ou seja, quando nós somos criados espiritualmente falando, crianças espirituais. Todo mundo aqui já teve filho? Nós que estamos na reunião tivemos filho. E a gente percebe a evolução do nosso filho. Quando nasce bem pequenininho, todo indefesozinho. Aí aos poucos vai crescendo, daqui a pouco começa a andar, daqui a pouco começa a falar, e tal, daqui a pouco começa, né, ir para a escola, papá. É a evolução que é assim. Aos pouquinhos. Aí a criança A gente cai. vai mudando. Vai mudando. Certo? Vamos lá. Continuando. Quem me vê hoje nem lembra que eu fui. Pois é. Quem nos olha hoje nem imagina que a gente foi criança. Eu já fui tão briguenta, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Isso. Brigava demais. Deixa eu por quê? E hoje, assim, realmente. Tá vendo? Não sei, acho que foi perdendo a graça para mim aquilo ali. Depois eu assim, não presta. Aí mudei de vida. Aí fui A gente mudando, também vai mudando, mudando. crescendo.
Você era uma criança espiritual naquela época. É, Agora resolveu deixar, ou seja, cresceu, evoluiu. é. Então, é por isso que Graças ele a Deus diz que por ter quando a gente deixado. vê um espírito puro... Eval, Oi, oi, o nosso oi. inconsciente, o nosso inconsciente é muito forte. Nós temos um instinto de sobrevivência muito grande. Alguns, por conta de processos emocionais, não conseguem ouvir o inconsciente de forma alguma, e esses morrem. Mas os que não apagam completamente essa possibilidade, eles instintivamente eles pensam, se eu não parar, eu vou morrer. Mesmo que seja um pensamento inconsciente. É aquela coisa também quando o cara bebe, fume, o médico diz assim, ó, se você não parar, você vai morrer. Ele toma aquele choque de realidade. Ele tem dois caminhos a escolher, ou ele para ou ele morre. Alguns suicidas vão para a morte, mas a grande maioria diz, eu não quero morrer, não. Né? Muita gente tem medo de morrer. Então, algumas pessoas param de beber e de fumar instintivamente, o inconsciente dizendo, olha, se tu não parar, vai morrer. Então, você passou por um câncer, e esse câncer foi resultado de um processo lá de trás. Talvez, se você não tivesse parado de fumar, você não estava hoje aqui fazendo esse estudo com a gente. Então, teu corpo falou e você apenas ouviu. É verdade. Livre-arbítrio. E as intuições, Verdade. deixar Tudo parar, você falou, deixar... o que vocês falaram. Pronto. Livre-arbítrio, intuição, ajuda dos bons espíritos, companheiros espirituais, nossos guardiões. Bem, vamos continuar. Tá, vamos fazer o seguinte. Já está aqui chegando a segunda parte, nós vamos sair e voltar de novo, beleza? Tá bom. Vamos lá. Beleza.